Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Sou eu novamente, Eduardo, acadêmico do sexto período do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e estou aqui para apresentar agora a nossa última videoaula desse nosso projeto referente ao gênero textual romance distópico. E queria agradecer a todos vocês que assistiram nossas videoaulas, desde a primeira, lá no início, apresentando o projeto, correndo por todas as aulas, apresentando cada um dos tópicos, apresentando as obras referentes a esse gênero. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e esperamos também que vocês queiram ingressar mais ainda nessa literatura, né, que é uma literatura bem interessante. Então, de antemão, agradeço a todos vocês, agradeço em nome do grupo a todos vocês. E para essa nossa última videoaula, nós vamos falar um pouco sobre as funções de linguagem, né, que a gente sempre estuda nos estudos da língua portuguesa. E a gente vai apresentar as funções de linguagem que estão presentes nessas obras que nós apresentamos, né, que vocês bem se lembram quais foram as obras, né? A Seleção, A Revolução dos Bichos, O Conto da Aia, O Homem do Castelo Alto. Então essas foram as principais obras que nós citamos aqui ao longo das nossas videoaulas, né? Sendo que tem uma gama de outras obras, né, que nós podemos apresentar, mas selecionamos essas para dar os exemplos. E para iniciar falando de funções de linguagem, a gente precisa primeiro fazer uma definição do que são funções de linguagem, né? Porque elas estão presentes em todas essas obras, claro, como nós já citamos. E as funções de linguagem nada mais são do que categorias dos estudos da comunicação. Então, quando a gente estabelece uma comunicação, essa comunicação ela vai ter uma intenção. Então, essa intenção é exatamente a função dessa comunicação. E é isso que nós vamos apresentar agora. Só fazendo uma referência histórica, um dos primeiros estudiosos a apresentar essas categorias foi Roman Jakobson, que era um linguista russo. Ele foi um dos primeiros que apresentou, que fez uma divisão a respeito das comunicações, o que está presente nas comunicações, como elas podem ser subdivididas, classificadas. Então, para isso, nesses primeiros estudos, primeiro foi estabelecido que é necessário alguns elementos para se estabelecer uma comunicação. E esses elementos básicos foram classificados da seguinte forma: são 6 itens, que é emissor, que é a pessoa que está transmitindo a mensagem; receptor, é aquele que está recebendo a mensagem; o código, que é exatamente a língua, a linguagem que está sendo utilizada; o canal, que é exatamente o que está sendo utilizado para que essa mensagem seja transmitida; a mensagem em si, ela é um dos elementos, logicamente; e o contexto, ou seja, o que essa mensagem está querendo dizer. Então são 6 os elementos necessários para se estabelecer uma comunicação. Então, a partir disso, a gente, como já comentei, a comunicação ela tem uma intenção. Quando nós estabelecemos uma comunicação, nós queremos transmitir alguma mensagem, transmitir alguma intenção nessa transmissão dessa mensagem. Então, a partir dos elementos de uma comunicação, foram subdivididas as funções de linguagem, que elas são também 6, baseadas nos elementos básicos de uma comunicação. Então, as funções de linguagem são a função emotiva, a função conativa ou apelativa, função metalinguística, função fática, função poética e função referencial. Nós agora vamos falar uma a uma dessas funções, lembrando que todas elas estão ligadas diretamente aos elementos básicos de uma comunicação. Primeira função, função emotiva. Essa função, como o nome já fala, ela traz emoção, traz sentimento. Ela é feita em primeira pessoa, ou seja, o eu. Então, ela prioriza o emissor. Então, ela está ligada diretamente ao elemento básico da comunicação, que é o emissor. Ela dá prioridade ao emissor. Exemplos de gêneros textuais onde estão presentes essas funções de linguagem são artigos de opinião, por exemplo. Quando algum crítico vai fazer um artigo de opinião, ele vai colocar a sua opinião. Então, ele vai estar sempre utilizando o eu acho, na minha opinião, eu enxergo dessa forma. Então, a prioridade ela é o emissor nessa comunicação. Outra também é o diário, claro, né? Quando a pessoa está escrevendo um diário, ela vai estar contando do seu dia a dia, o que ela fez,
Os blogs, por exemplo, né, geralmente são você contando o seu dia a dia, contando o que você tem feito. Vamos para a próxima função, a função conativa, também chamada de função apelativa. Essa função, ao contrário da primeira função, que é a emotiva, ela prioriza o receptor, ou seja, prioriza aquele que está recebendo a mensagem. Porque o objetivo dessa função é exatamente induzir, convencer essa pessoa que está recebendo a mensagem, o receptor, de alguma coisa. Então, ele é o foco nessa comunicação que vai ser estabelecida. E uma característica muito forte dessa função, que a gente consegue identificar rápido, são os verbos que são utilizados no imperativo. Ou seja, a gente pode ver muito isso em propagandas, em comerciais, onde o anunciante fala: beba isso, compre aquilo, adquira já o seu. Então ele está fazendo uma apelação ali para aquele que está recebendo a mensagem, o receptor. Então a primeira prioriza o emissor, que é a emotiva, e a segunda, a conativa ou apelativa, prioriza o receptor. Terceira função, metalinguística. Essa função ela vai priorizar o código que está sendo utilizado nessa comunicação, o sistema de linguagem. Ela é uma função que vai puramente explicar o código, como se fosse um código para explicar o próprio código. A próxima função é a função fática, também chamada de função de contato. Essa daí já prioriza o canal de comunicação que está sendo utilizado. Um bom exemplo é quando nós utilizamos o telefone, que nós falamos o alô. Então, quando a gente fala alô, já está indicando que trata-se de uma comunicação telefônica. Então, a prioridade nessa função que é bem identificada aí é exatamente a função fática. Ou também nas comunicações via walkie-talkie, quando a gente utiliza muito a palavra câmbio, que é para passar a palavra para outra pessoa. Outra função poética. A função poética é aquela mais comum, é aquela mais encontrada em diversos gêneros textuais. E o foco dela é exatamente a mensagem que está sendo transmitida. Como a mensagem está sendo transmitida, ela tem que causar um efeito expressivo. Ou seja, a prioridade dela é a mensagem em si, aquilo que nós estamos transmitindo. Então, essa função ela é muito utilizada na literatura, né? Na poesia, na música, porque o foco é aquilo que está sendo transmitido. Ou seja, vai transmitir vai causar aquele efeito expressivo. E para finalizar, a última função é a função referencial, também chamada de função denotativa. Essa função ela é uma função que ela é puramente informativa. O objetivo principal é informar o receptor de alguma coisa. Então, ela vai priorizar o contexto. Ela sempre é escrita em terceira pessoa e o tipo de gênero textual que utiliza muito são exatamente materiais didáticos, materiais jornalísticos, materiais científicos, porque eles estão passando uma informação. O foco é passar a informação. Então, esses são as funções de linguagem que são identificadas nos gêneros textuais. Então, a gente consegue ver que cada função de linguagem está ligada diretamente a um elemento básico da comunicação. Elemento emissor, função emotiva. Elemento receptor, função conativa. Elemento código, função metalinguística. Elemento canal, função fática. Elemento mensagem, função poética. E elemento contexto, função referencial. Então, todas elas estão devidamente qualificadas, classificadas, então a gente consegue identificar bem elas dentro de uma comunicação. Então, a partir dessas funções que nós descrevemos aí, qual que você já identificou em materiais que você lê? Você costuma ler material científico? Costuma ler livro de literatura? Ou costuma escrever diários? Costuma ler poemas? Você está sempre vendo comerciais? Então, daí, a partir de agora você já consegue identificar. Quando você vê, ouvir algum comercial, você já pode identificar. Quando você escutar uma música, quando você lê um artigo científico, lê uma notícia, você já vai conseguir identificar bem aí as funções de linguagem utilizadas, certo? E a partir desse conhecimento das funções, a gente vai entrar agora nas nossas obras, né? Para a gente identificar quais são as funções que estão presentes nessas obras.
Como eu já citei, as obras que nós estamos trabalhando é A Seleção, O Conto da Aia, A Revolução dos Bichos, O Homem do Castelo Alto. Em duas dessas obras, que é A Seleção e O Conto da Aia, elas são escritas em primeira pessoa. Então, ela está sendo narrada por uma pessoa, uma personagem aí do livro. Então a gente consegue identificar bem de cara logo a função emotiva, é aquela que prioriza o emissor. Mas claro, como se trata de romance, estamos falando de romance distópico, ou seja, é um romance, é um livro de ficção, então a mensagem ela também está sendo priorizada aí, porque no livro de romance o foco é a mensagem. Então nós vamos identificar aí também a função poética. Em todo romance nós vamos identificar a função poética. E também, por que não, a função referencial, que é aquela função que nos traz alguma informação, porque nesses livros de romance distópico nós sempre conseguimos aprender alguma coisa. Não se trata só de um romance solto, se trata de alguma informação mais precisa, muitas vezes histórica, muitas vezes de coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E as outras duas obras, que é A Revolução dos Bichos e O Homem do Castelo Alto, elas são narradas em terceira pessoa. Então, a gente não consegue identificar bem aí a função emotiva, porque não é o emissor que está contando a história, mas nós temos a função poética, claramente, pois se trata de uma obra de ficção e ela tem uma mensagem que está sendo transmitida ali. Assim como a função referencial, ela está bem presente, porque ela não está trazendo informações. Não se trata de um material didático, não se trata de um artigo científico, mas se trata de informações históricas que nós estamos aprendendo. Então a função referencial, ou seja, a função informativa, ela também está presente nesses textos, porque como nós já comentamos nos vídeos anteriores, como já foi comentado, o livro como O Homem do Castelo Alto, ele trata de um contexto histórico, contexto de guerra, um contexto onde os nazistas saíram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí a Revolução dos Bichos, que faz um paralelo com a Revolução Russa diretamente. Então é história, nós estamos aprendendo também de uma outra forma, vendo por um outro olhar, não só aquele olhar histórico da história contada, mas num olhar na prática, como isso pode ter acontecido, como isso poderia ter acontecido. Assim como no livro O Conto da Aia, que se trata de uma situação onde poderia ter acontecido alguma coisa daquele jeito, uma situação histórica, uma situação de guerra, uma situação séria. Então, com certeza, nós temos aí a função referencial presente. E assim a gente finaliza as nossas aulas, esse nosso grupo de videoaulas. E novamente eu agradeço aqui a paciência de todos, agradeço por terem acompanhado nossos vídeos, agradeço por terem embarcado conosco aí nessa viagem nos romances distópicos. Esperamos que vocês busquem por essas obras para fazer as leituras, busquem por outras obras também, pesquisem sobre romances distópicos, vocês vão aprender muito, vocês vão ver que ele está presente no nosso dia a dia, é uma realidade. Nós temos muito a aprender com eles também, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado, em nome da equipe, e até uma outra oportunidade, certo? Até lá!